Ok, mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu dei uma pausa para que a aula não ficasse muito longa, já eram 30 minutos. Então vamos continuar. Vimos sobre as limitações de regressão linear e então vamos falar da parte 3, que é um conceito muito importante, dataset e EDA. Ok? Vamos a isto. O que é um dataset? Um dataset é um conjunto organizado de dados, normalmente apresentado em forma de tabela, né? E atualmente, nas áreas administrativas, os dados são representados em tabela para melhor compreensão e interpretação. E quando falamos de dataset, é um conjunto organizado de dados, nós, na sua maioria dos casos, encontra-se em tabelas. Porque mais à frente eu vou dar uma aula sobre dados estruturados e não estruturados e dados semi-estruturados. Yeah? Então, temos aqui, por exemplo, a linha da tabela, que cada linha representa um exemplo de observação. Por exemplo, nós temos as labels, que são a categoria que representa cada um desses dados, certo? Exemplos, estamos a falar de casas. Área, em metros quadrados, está aqui os números. Quartos, está aqui os números. Se nós não metêssemos estes rótulos, nós não conseguiríamos distinguir para que servem estes números e para que servem esses números. Até eu teria 80 metros quadrados e, claro que não existe casa com 80 quartos, né? As mansões podem ter. Porém, então, eu teria 80 e 80. Não saberia distinguir para que serve este 80 e para que serve este 80. Então, as labels dão a descrição de cada número na coluna. E por outra, temos a labels da coluna. Aqui temos a linha, único registro, e temos aqui a coluna, que representa uma variável, atributo ou features. Nós temos aqui os atributos, exemplo, área em metros quadrados, quartos, idade da casa em anos, preço da casa, que é target ou alvo, queremos atingir. Então, este é um dataset. Quando perguntarem o que é um dataset, simplesmente representa que é um conjunto de dados organizados. Eles estariam organizados em grafos, em uma outra estrutura, porém, desde que elas estejam organizadas. Em lista, por exemplo, podemos organizar em uma lista, um determinado dado, podemos organizar, em uma pilha. Então, é isso. Exemplo, nós já demos aqui os preços e então os datasets são a base de machine learning, pois é a partir deles que os modelos aprendem padrões. Lembra que se você assistiu à aula Introdução a Machine Learning, em Machine Learning os dados são a base de tudo. As máquinas entendem através de quantidades de dados. Machine Learning não é uma ciência atual, surgiu há bastante tempo, mas tornou-se emergente por causa do volume de dados produzido na web, que facilita o treinamento das máquinas assim a identificar ou a descrever contextos. Então, a base de Machine Learning é os dados. Ok. O que é EDA, ou Exploratory Data Analysis, ou análise de dados exploratório? É a etapa em que os dados são explorados e compreendidos antes de aplicar modelos de machine learning. Por exemplo, aqui, durante uma... Essa sigla está em inglês, né? Então, em português seria AED, Análise Exploratória de Dados. Por exemplo, entender a distribuição dos dados, identificar outliers, eu já expliquei de que se trata outliers, detectar valores em falta, analisar relações entre variáveis. Né? Então, as ferramentas comuns da análise exploratória de dados
Normalmente é aplicado em estatísticas descritivas, onde nós conseguimos achar a média, mediana e o desvio padrão. E também gráficos como histogramas, box plots, gráficos de dispersão. Nós vamos usar todos estes elementos quando estivermos a treinar o modelo e a ter o resultado final. Visão geral dos datasets. Ver quantas linhas, nesse caso casas, no nosso exemplo, e colunas, variáveis, existem. Conferir os tipos de dados, numérico, categórico. Exemplo, 500 casas, 4 variáveis. No exemplo em que nós demos, por exemplo, nós poderíamos ter 500 casas e 4 variáveis. Como identificar aquelas variáveis? Já eu expliquei sobre as labels, né? Os atributos que ficam no cabeçalho da tabela a descrever cada coluna. Outro ponto, estatística básicas. Calcular média, mínimo, máximo do preço, entender valores típicos. Por exemplo, o preço médio 180 mil. Ou seja, quando nós organizamos os dados e fizemos uma análise exploratória, nós aprofundamos e entendemos melhor os dados que nós estamos a trabalhar. Porque esse é o princípio de Machine Learning. Você deve saber explorar os seus dados. Né? E que problema você vai resolver? Problemas eleitorais? Então deves pesquisar informações relacionadas a eleições, resultados, interpretar a frequência com que cada valor surge, a média, né? Isso tudo é importante. Verificação de valores em falta, identificar dados ausentes, área ou preços vazios. Por exemplo, você pode ter uma casa com certos dados que você pretende treinar o modelo, mas ele pode não ter o valor da área, por exemplo. Né? Tipo, aqui no exemplo que nós demos de 5 casas sem valor da idade. Por exemplo, você tem 500 casas, das 500, 5 casas não têm valor da idade. Estás a perceber? Deve ser capaz de identificar, porque isso pode dificultar a máquina a treinar-se, a entender, né? Tornando então incapaz de ver previsões. Identificação de outliers. Procurar preços ou áreas muito fora do padrão. Exemplo, casa com preço muito acima das demais. Percebe? Com base às variáveis, nós vimos um padrão do valor contínuo, né? O valor numérico contínuo no target, nas saídas. Então, você deve ver qual das casas apresentou certas características, mas, no entanto, o seu valor está muito fora daquilo que é o padrão. Isso pode trazer uma dificuldade no modelo traçar o gráfico. E o quinto, relação entre as variáveis. Observar se a área influencia o preço. Usar gráfico de dispersão, área vezes preço. Eu apresentei isso no exemplo anterior. Pode assistir a primeira parte desta aula completa de Machine Learning e Regressão Linear. Exemplo, casas maiores tendem a ser mais caras. Né? Esse é o padrão que você pode identificar. Porém, isso será possível porque tu, primeiramente, deves fazer uma análise exploratória dos dados. Deves organizar os seus dados, limpar os dados, prepará-lo e interpretá-lo. Esta é a primeira tarefa do engenheiro de Machine Learning. Ok, aqui há uma diferença. O que são dados reais e o que são dados artificiais. Ou então, dados fictícios. Em Machine Learning, os dados podem ser reais ou artificiais. E cada tipo tem um objetivo diferente. Vamos lá entender primeiro sobre os dados reais. São coletados do mundo real, empresas, sensores, sistemas, pesquisas. Por exemplo, sobre casas, eu teria visitado os sites dos corretores de imóveis e tirar aqueles valores que eles põem nas casas. Angocasa, por exemplo, um site de venda e arrendamento de imóveis. Eu posso ir para lá e ter os preços reais das casas. Possuem mais complexidade, exato, porque há muita dispersão dos valores, difícil de encontrar um padrão. Contém ruídos, erros, valores em falta e outliers. Ruídos são valores insignificativos, informações insignificativas que não influenciam no resultado final ou em relação às demais casas ou aos demais dados que encontram-se no nosso dataset.
Exemplo, preços reais de casas, dados de alunos, registros de vendas. Então, são mais difíceis de trabalhar, mas representam situações reais. Quando nós resolvemos problemas com regressão linear, baseado no nosso contexto, nós vamos ter essa dificuldade, mas será um bom desafio para você. E o que são então dados artificiais? São gerados manualmente ou por simulação. Nós demos aqui exemplo das casas, dados tudo organizadinho, né? São controlados e limpos, seguem padrões claros e previsíveis. Por exemplo, dados criados para demonstrar regressão, tabelas simples para explicar classificação. Agora tu entendeste que essas tabelas que eu estou a mostrar aí das casas são dados artificiais, porque eu os criei e organizei de modo que você possa entender. Então, são ideias para ensino, testes de explicação de conceitos. Este que eu fiz, eu preparei aquelas tabelas, aquele exemplo, para que você perceba. E nós vamos até o fim com o mesmo exemplo. Dados reais versus artificial. Nada melhor do que apresentar para vocês este exemplo. Temos aqui dados artificiais para ensino, criados apenas para explicar o conceito sem ruído. Nós temos aqui área em metros quadrados, quartos, idade em anos e preço, né? Como é que ele está sem ruído? Olha as características. Relação clara. Quanto maior a área, maior o preço. Olha aqui, 120 metros quadrados. Quanto é que está a custar a casa? 220 mil. Tá? Sem valores estranhos. Ideal para ensinar regressão linear. É o que eu estou a usar para transmitir para vocês. Está tudo claro. Se fossem dados reais, você teria essas características do mundo real, né? Dados reais. Coletados de mercados imobiliários com ruídos. Lembra quando eu disse para vocês? Nós podemos visitar o site da Ango Casas e nós vamos encontrar várias casas de diferentes padrões, com diferentes preços, mesmo alguns tendo as mesmas características. Tá a ver? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, o que podemos analisar? A seguir, você vê preços nem sempre seguem um padrão perfeito. Presença de outlier, casa muito cara. Influência de fatores não moderados, localização, vista e mercado. Como eu disse, você sabia que esta casa aqui pode custar mais caro em relação a um apartamento aqui na cidade de Luanda? Todas essas casas encontram-se na capital de Angola, Luanda. Porém, este está no centro da cidade, este está no centro da cidade, este está na zona suburbana e este também. Mas os preços, às vezes, não vai depender da localização. Esta casa poderá custar muito mais em relação ao apartamento aqui. E um apartamento aqui pode custar também muito mais em relação ao apartamento aqui. Então, vai variar muito. E quando nós queremos fazer uma análise dos dados usando machine learning, aqui implementando regressão linear para prever o preço de um apartamento, então nós devemos nos focar apenas nesta localidade, porque se misturarmos os dados, o modelo pode ter dificuldades de aprender. Olha aqui, 120 metros quadrados a custar 400 mil. É um valor muito além do padrão que nós podemos observar aqui. Estás a ver? Olha aqui a diferença. 180 para 220, é aceitável. Este é o exemplo de dados reais e artificiais. Então, sejam bem-vindos à parte 4, né? Vamos falar sobre o pipeline de ML. O que é isso, pipeline de ML? Então, fique ligado. Tucaiana App vai ajudar você. Ok, a bateria estava fraca, peço perdão. E então vamos a isso. Pipeline de Machine Learning, como já dizia, é o processo que o técnico ou engenheiro de Machine Learning terá que levar para atingir um determinado resultado. E primeiramente nós estamos a ver aqui
definir o problema. Sabias que nós definimos o problema? Exatamente. Primeiro passo. Em outras palavras, estou a dizer para você quais são as etapas para implementar Machine Learning. Primeiro, definir o problema. Qual é o nosso problema? Nós queremos usar Machine Learning ou inteligência artificial para prever o preço de uma casa na cidade de Luanda. Então, definimos o nosso problema. E o segundo ponto, obter dados. Lembrem quando no slide anterior eu mostrei-vos casas todas na cidade de Luanda, mas em diferentes localidades? Ok. Que tipo de casas nós desejamos prever o seu preço? Obter os dados. Vamos coletar os dados nos demais sites de imobiliária relacionada a um padrão de casas inacabadas, acabados, apartamentos. Então vamos fazer a coleta de todos esses dados naquela localidade. Coleta de dados. Segundo, analisar os dados. Análise de dados exploratório. Falamos anteriormente. Vamos organizar os dados. Vamos distinguir quais são as variáveis, nesse caso os features, mais importantes que influenciam para a previsão do resultado. Depois, vamos separar os dados de treino e de teste. O que é isso, dados de treino e de teste? Mais à frente eu vou explicar para vocês. Não se preocupe. E depois vamos treinar o modelo. Depois de treinarmos o modelo, o que vamos fazer apenas é isso aqui. Avaliar. E depois de avaliar, o que vamos fazer é isso aqui. Interpretar o resultado. Com esses passos, nós vamos implementar Machine Learning. Aí então dizemos, eu usei inteligência artificial para prever o preço de uma casa. Certo? Ok. Então vamos à frente. Lembra a dúvida? Diferença de treino e teste? Ok, vamos lá. Temos aqui dados, né? Os features. O que é isso, treino e teste? É assim, em Machine Learning, quando nós queremos prever um valor, primeiro, depois de nós organizarmos os dados, nós devemos separar os dados em percentagens. Uma parte, nós vamos treinar o modelo de Machine Learning, ele deve aprender com estes dados de treino. E nesse dataset, já sabem o que é um dataset, nós vamos separar pelo menos 20% desses dados que não fez parte dos dados de treino para testarmos o nosso modelo. Porque se nós treinarmos todos os dados e pegarmos um deles e fazermos teste no modelo, dificilmente o modelo vai aprender, porque será o mesmo dado em que ele treinou junto, certo? Então aqui eu fiz uma pequena nota. A separação treino-teste é uma etapa essencial no pipeline do Machine Learning. Pipeline entendem como na etapa, nos passos, né, da implementação de Machine Learning. Isso ficaria mais fácil para ti. Conjunto de treino. Quando me refiro de conjunto de treino, aqui eu separei em cores. Este é para treinar o modelo e este é para o teste. Então diferenciei-os também nas cores. Ok, então este conjunto de treino, estou a me referir a todos esses dados, são usados para a aprendizagem do modelo, conforme já expliquei. O algoritmo ajusta os seus parâmetros com base nestes dados. Então, treino implica aprendizagem. Enquanto nós treinamos um modelo de Machine Learning em função... O que é um modelo? Um modelo é uma expressão matemática. Nós vimos aí a equação linear, estamos a falar de regressão linear. Nesse caso, o nosso modelo seria aquela equação linear. O que seria o treino? É pegarmos todos estes dados, partilharmos, enviarmos como parâmetro e ele já sabe exatamente o resultado que ele deve gerar. É isso aí. E daí então, quando se fala de teste, implica avaliação. O conjunto de testes, que são estes, que eu aqui separei os dois, são usados apenas para avaliar o desempenho. O modelo faz previsões em dados que nunca viu antes. Por isso é importante tu separar os dados de treino para dados
de teste. E normalmente é usado 70% do dataset para treino e 30 a 20% para teste. Se usares 20% é porque usaste 80% para treinar o modelo. Então precisamos mais volumes de dados para treinar o modelo e menos volume para testar. Ok. Então, por que isso é importante? Por que devemos separar os dados? Muito simples. Evita a memorização, que chama-se overfitting. Mas memorização, como assim se a máquina não é pessoa? Vou explicar melhor. Numa explicação técnica é normal dizermos que evita memorização. Na realidade não é memorização conforme o ser humano memoriza, né? Mas é a forma como o modelo, a expressão matemática, vai ser capaz de identificar, por exemplo, nesse caso, o preço a seguir, certo? Se o modelo for avaliado com os mesmos dados, nesse caso no treino, ele pode apenas pode apenas decorar os exemplos, é que eu já expliquei anteriormente, parecendo bom, mas falhando em dados novos. Se você treinar todo o modelo com este dataset, sem separares para teste, você verá que o teu programa de machine learning está a ser capaz de identificar, de prever os preços. Você simplesmente vai meter a área 60 metros quadrados, 2 quartos, idade, ele logo vai apresentar 100 mil, certo? Mas quando meteres um outro quarto que tem 170 metros quadrados, um quarto, 4 quartos, ele ainda é capaz de dizer 10 como preço, viu? Então por isso é que devemos treinar o nosso modelo. O que é isso, generalização? Durante o treino, o modelo aprende com dados conhecidos, né? Que temos aqui as variáveis, temos a área, temos aqui a idade da casa e temos aqui o preço. Em dados novos, que serão um teste, agora aparece uma casa que o modelo nunca viu. Por exemplo, temos aqui 110 metros quadrados, 4 quartos, né? E o preço real, 200 mil. Percebe? O modelo aprendeu com este dataset e pegamos um registro que o modelo nunca viu. Neste caso, o modelo vai prever preço previsto 195. Vê, se estes são os dados reais da casa, mas eu vou inserir no modelo apenas a idade e a área em metros quadrados. Se o modelo for capaz de prever que não, uma casa de 110 metros quadrados de área e possui 4 quartos, custaria 195 mil. Logo, a previsão é próxima do valor real. Isso significa boa generalização. Em Machine Learning, os dados não precisam, às vezes, ser exatamente conforme o resultado esperado, mas desde que eles tenham uma aproximação. Essa aproximação é exatamente o que é importante em Machine Learning, o que vale em Machine Learning. Percebe? E se tu não fizesse essa separação, suponhamos que eu pego esse mesmo dado de 100 metros quadrado como área de 5 quartos, ele daria a resposta exatamente 180 mil. Isso não seria bom para a máquina, porque trata-se de um dado em que ele já treinou. Deve ser um dado diferente do treino para que então avaliemos a generalização. Então, quando o modelo é capaz de apresentar valores aproximados ao real, então concluímos que este modelo tem boa generalização, ou good fit. Temos aqui esta outra tabela, temos aqui separados os dados do treino, como exemplo, por exemplo, aqui vem, funciona bem em dados novos e é o verdadeiro objetivo do Machine Learning, como eu já expliquei. A separação treino-teste ajuda a verificar isso. E aí eu passei esta nota para que vocês possam fazer uma leitura cuidadosa, pausam um vídeo e leem. Por isso eu gosto, você muitas vezes vai ver na aula, eu falei antes de passar no slide. Yeah? Isso é para servir de memorização. Então, um bom modelo não é o
que acerta no treino, conforme eu já disse, mas o que acerta em dados que nunca viu. Entendeu isso que eu quis dizer? Olha, o treino foram feitos com estes dados, né? Tudo bem, tá tudo bem. Se eu pegasse este dado em que o modelo nunca viu e ele aqui dar-me um valor de 1000, estaria erradíssimo, porque está muito acima de 200.000. Se desse, por exemplo, também 10, estaria muito abaixo de 200, mas deu 195, está próximo, significa que o modelo está bom. Mas onde é que está o modelo? Não estou a ver, professor. Calma. Este já é um exemplo teórico e está te servir de bases para que quando começarmos a programar, você pegue a ideia principal. O que é overfitting e underfitting? Muito simples. O underfitting acontece quando o modelo é simples demais para capturar o padrão dos dados. Good fit é quando o modelo tem a complexidade certa para capturar o padrão dos dados e generalizar bem. Lembra quando eu disse de generalização que dimos anteriormente, né? O modelo prevê um valor aproximado ao esperado. O que é overfit? Ocorre quando o modelo é complexo demais e passa a aprender até o ruído dos dados. Vamos ver isso em detalhe. Olha, aqui temos esse gráfico. Temos aqui o preço de casa e o preço... a área da casa em metros quadrados e o preço. Vê. Aqui estamos diante do underfit. Se você prestar atenção, os valores, comparando com o anterior, olha aqui, presta bem atenção nesse gráfico. Você vê quando a área em metros quadrados avança. Aqui temos o preço inicial. Esses pontos representam a casa, né? Representam a casa, mas você nota que há muita dispersão, não há uma sequência, mas tu deves prestar atenção nesta seta. Mas você vai entender melhor quando eu lhe apresentar os outros dois gráficos. Eu obtive esse resultado depois de implementar o exercício. Aqui, talvez em português complique, mas em inglês complique, perdão. A tradução seria esse, subajuste. Ou seja, underfitting é quando o modelo não está ajustado, né? Está subajustado. O modelo simples demais, linha quase reta, ignora padrões importantes. Por exemplo, essa linha não seria 100% assim tão reta, porque ele teria seguido a tendência dos pontos, né? Isso que seria o good fit. Erro alto no treino e no teste, ou seja, quando nós treinarmos este modelo com os dados de treino, haverá muitos erros, não vai apresentar o valor esperado. E também quando testarmos, da mesma forma vai haver muitos erros. Logo, o modelo não aprende o suficiente. Significa dizer que aquela expressão matemática ou algoritmo implementado não está a ser capaz de aprender com os dados. Em outras palavras, aqui deixo uma anotação boa. O modelo é demasiado simples para o problema. No caso de good fitting, olha, vê a inclinação desta linha e esta. Esta tende a seguir o padrão. Se tu olhares para a linha, você percebe que, olha aqui, essa linha, ele tende a sequência dessa linha seria mais ou menos esta. Tá a ver? Direito. Ficaria muito distante deste ponto. E a tendência é generalizar. Mas já se tu veres a tendência dessa linha, ela aqui fica muito mais próximo do ponto. A tendência é ficar mais próximo desse ponto. Logo, este generalizou bem. Ele não exatamente atua em todos os pontos, mas consegue generalizar.